domingo, nós temos o encerramento da nossa campanha de missões estaduais. Estará conosco aqui o pastor Renato e a irmã Marilda, sua esposa. Eles são lá de Maria da Fé, são missionários de missões estaduais em Maria da Fé, e eles estarão aqui nesse encerramento de missões. Vai ser um tempo muito gostoso, eles vão falar das experiências que eles estão tendo no campo missionário, um campo que a gente conhece, porque a gente já fez um trabalho missionário aí nesse lugar, não é? Sente para nós aqui, querida. E também, nesse dia, nós vamos ter o encerramento da campanha. Então, você vai poder pedir aí o famoso lanche do Brito, tá? Eu não sei de quem é esse telefone, não sei se é da Naide ou da Karen, você sabe, é o telefone da Naide, né? Seria importante que você pedisse antecipadamente para que a produção seja de acordo com o que realmente nós estaremos vendendo aqui nesse dia, né? Então, você vai poder fazer aí o seu pedido. Tem um slide que tem a tabela, não tem, Manuel? Isso aí, ó. X salada, X egg, X bacon, egg, X bacon e por aí vai. Tá aí os valores, você faz o pedido, tá bom? E eu quero encorajar você também a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele coloque no seu coração uma oferta voluntária para esse fim, para a campanha de missões estaduais. Nós teremos também, no dia 22, acho que é 22, né, Manuel, de casais. Esse encontro vai ser lá na casa do Juninho e da Rebeca, então não será aqui na igreja. Então provavelmente vai ter uma fogueira lá. Cadê a irmã Helena? Vai ter fogueira, irmã Helena? Não sabe. Porque vai ser na casa do Juninho, né, irmã? Não sabe. Não sabe. Tá certo, né? Mas deve ter uma fogueirinha, ou deve ser churrasco, ou deve ser feijoada. Eu sei lá o que vai ser. O Wesley depois vai comunicar isso aí com vocês, tá bom? Nós temos também, essa semana, nós temos a semana de oração, né? Estaremos aqui de segunda a sexta-feira. Tira um dia para você vir, tá? Segunda, terça, quarta e quinta é para todos. Na sexta, só a liderança estará aqui reunida. Então, num desses dias, o ideal é que você viesse todos. Mas às vezes você não consegue por conta do trabalho e tantas outras coisas. Ai, desculpa, Helder. Eu anunciei errado essa manhã, então, né? Vai ser nas casas. E tá ali os endereços das casas? Tá, não tá? Deixa eu olhar para aqui que está mais perto de mim aqui. Segunda-feira, na casa do Júlio e da Regina. Né? Não sei se eles estão aqui agora, estavam de manhã. Essa lá perto do Baronesa, para aquelas bandas lá, tá? Terça-feira, Davi e Andréia. Esse é ali na rua do restaurante Uragano. Então, ali perto do fórum, subiu, tem o restaurante Uragano naquela rua. Acabou a oração, já vai direto para o Uragano. Quarta-feira vai ser na casa do Brito e da Rosa, então é lá perto do Manduzão, para aquelas áreas lá, né, Rosa? Né, Brito? Para essa área, tá? E tem mais? Não. E aí, quinta-feira aqui na igreja, quinta-feira sim aqui na igreja, sexta-feira só a liderança e domingo, 8 horas também. A gente tem uma quebra de jejum ali, a gente vem para cá, tem um momento de oração e depois um coffee break. Aí você vem, traz um lanchinho e tal, vai ser um dia bem legal. Vai ter no café da manhã? Então, olha aí, ó, nunca falta Hã? Às vezes o Brito já chega aqui rodando com o carro, já vem até mexido, né, o Brito? Desculpa, só joga na chapa rapidinho, né? E aí, gente, falando de oração, deixa eu falar uma coisa para você. O pastor recebe, às vezes, pedidos, pessoas me abordam, ou depois do culto, né, ou por WhatsApp, fazendo pedidos de oração. Né, e eu quero dividir um pouco da luta das pessoas com vocês, porque vocês levem esses pedidos para casa. Nós temos o caso aí, por exemplo, da Naide. A Naide está com a irmã dela já teve que amputar uma perna. Parece que essa semana ela teve alta do CTI. Enfim, é um acompanhamento que a família vai fazendo e que pede que a gente esteja, de que forma acompanhando? Orando, intercedendo ao Senhor para que o Senhor opere a cura, para que o Senhor opere milagre na vida dessa pessoa. Eu tenho mais 2 pedidos aqui. Tem uma irmã que tem nos acompanhado bastante aqui, que é a Simone, que tem lutado em oração para estar na presença do Senhor. Hoje falou, pastor, ora pela minha vida. Eu falei, vou dividir com a igreja, irmã. Ela, por favor, então ora pela vida dessas pessoas. Hoje eu estava conversando com a Jusceli, também numa guerra de oração. Pastor, ora pela minha vida. Eu agora estou morando aqui em Pouso Alegre, não estou mais tão distante assim na zona rural, e eu já estou enfrentando
diversas dificuldades na minha vida, aqui com vizinhança, intercede pela minha vida, e as pessoas, e a igreja que precisa da base, né? E talvez você também tenha um pedido de oração aí no seu coração, uma razão pela qual você gostaria de colocar diante do Senhor, e a semana de oração é para isso, para a gente dividir isso e poder levar para casa e orar e interceder uns pelos outros, tá ok? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Quem veio aqui domingo passado à noite, nós falamos exatamente nesse texto, só que agora nós vamos pegar aonde nós paramos, nós lemos até o verso de número 30, trabalhamos um tema que eu já vou dizer para vocês, e eu disse a vocês que talvez hoje eu traria uma segunda parte desse tema, ou seja, a partir do verso de número 31, nós vamos ler até o verso de número 40, e conforme for, durante a semana, nas minhas orações ao Senhor e direções que a gente vai pedindo ao Senhor para a vida da igreja, talvez a gente prossiga dos versos 41 até o final. E aí a gente teria fechado, então, o capítulo 17 de 1 Samuel. A partir do verso de número 31, a palavra de Deus diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo, ele vai lá e vai lutar com ele. Respondeu então Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo, ele toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso, ele será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-a na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, a gente para por aqui, amém? Olha que o texto empolga, né, gente? O texto empolga, e eu não gosto de ler texto fracionado, não é? Nós estamos fracionando por uma questão lógica aqui, mas eu já ia embora com o texto, né? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite. E nos auxilia com o poder do Espírito Santo, pela tua misericórdia, pela tua graça, nos auxilia a extrair desse texto, Deus, texto que nós não temos capacidade humana para compreender na sua plenitude, pois é a palavra sagrada do Senhor, mas nós pedimos que o teu Espírito lança a luz e nos auxilie a extrair lições, ensinamentos para a nossa vida, alimento, encorajamento para a nossa vida, ó Deus, que nós possamos extrair daqui também, ó Deus, aquilo que vai nos ensinar a ser igreja do Senhor nesta vida. Pedimos, Pai, abra a nossa mente, o nosso coração aqui nesta noite, pela misericórdia e pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estava falando para Paula aqui, né? E agora vi a Karine aqui também, né? Elas estão vindo de um congresso, ouvindo Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, né? E uns 2 Tiagos da vida aí. Hoje vai ouvir pastor Paulo Marcos. Nossa, dá até depressão, não dá até depressão, não dá. Ainda bem que o Espírito, ainda bem que você é minha filha, né? Que bacana. Queridos, eu quero convidar você a voltar nesse texto, né? Como a gente fez na semana passada, nós abrimos lá no capítulo 17, fomos até o verso de número
30, né? E nós usamos um tema. E o tema que nós trabalhamos na semana passada é: de que vale ter um Deus tão grande assim? Foi esse o tema que nós trabalhamos. Eu deixei muito claro aqui no domingo à noite que, a despeito de todas as vezes que nós lemos o capítulo 17 de 1 Samuel, os nossos olhos já vai direto para Davi e Golias. Isso não tem a ver com isso. O texto está aqui, o centro da coisa não é necessariamente a luta entre Davi e Golias, mas o que está em jogo aqui é: o povo de Deus confia nele. O povo de Deus realmente sabe quem é esse Deus pelo qual ele luta. O povo de Deus sabe quem é esse Deus que o livra das suas batalhas, que dá vitória, que Deus chamou, que Deus libertou. Esse povo sabe quem ele é. Ele pode confiar no Senhor, ou ele vai fazer outras escolhas da vida. E aqui nós temos contrastes nesse livro. E o contraste não é entre Davi e Golias, mas o contraste é entre Saul e Davi. São dois homens que dão respostas diferentes diante da mesma situação. São dois homens que conhecem o mesmo Deus, que estão vivendo as mesmas dificuldades, que estão diante da mesma situação, do mesmo adversário, do mesmo inimigo, mas a resposta que cada um vai dar são respostas diferentes. E a gente trabalhou, então, alguns pontos na semana passada. Nós falamos, por exemplo, sobre a vergonha de Israel, a vergonha que Israel estava passando nesse momento, quando Golias vai lá e começa a desafiar durante 40 dias se tinha algum soldado no povo de Israel que pudesse lutar com ele. Saul, então, era o rei grande, como nós caracterizamos ele aqui, baseado no chamado de Saul, lá em 1 Samuel, não estou lembrando necessariamente agora o endereço, eu teria que relembrar isso, mas quando Saul é apresentado para ser ungido como rei, ele é apresentado como um rei grande, bonito e rico. E era o guerreiro ideal para combater o guerreiro grande, forte e poderoso do outro lado, mas ele se acovardou diante de Golias. Então nós falamos de que vale ter um Deus tão grande assim, se quando o mundo exigir de nós comprovações da nossa fé, nós somos envergonhados como povo de Israel. A gente viu também sobre o fracasso de Israel, de que adianta ter um Deus tão grande assim, se na hora dos meus enfrentamentos eu fracasso em confiar no Senhor, eu fracasso em ter fé no Senhor. A gente viu também a resposta de Davi. Davi respondeu à afronta com confiança e a fé de quem conhece a Deus e de quem pertence ao povo de Deus. A resposta de Davi foi uma resposta diferente. Por fim, eu tentei encorajá-los para que você possa enfrentar as suas lutas diárias com cabeça erguida e confiantes no Senhor. Até agora, a gente não atirou uma pedrinha no Golias. Até agora a gente não deu um golpe no Golias, e a gente não vai fazer isso hoje também, porque o texto não é sobre isso. Essa não é a grande ênfase. E eu ainda falei para vocês na semana passada, se o texto estiver dizendo sobre isso, então prepare o seu alforje e eu vou dar para você 5 pedras para você vencer os gigantes da sua vida. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre Deus e como seu povo precisa aprender a confiar no seu Deus e a depender do seu Deus. Nós temos 2 homens contrastantes nesse texto. E não se trata de Davi e Golias, mas de Davi e Saul. E esses 2 homens ensinam para nós 2 tipos de respostas. Nós podemos responder às adversidades da vida, aos enfrentamentos da vida, usando recursos humanos. Ou nós podemos responder com base na fé e na confiança que nós temos no nosso Senhor. Assim é a minha vida em particular, assim é a sua vida, assim é a sua família, assim é a sua igreja. Nós podemos responder aos desafios da igreja, por exemplo, no mundo, e hoje nós estamos sendo desafiados, os Golias têm se levantado contra a igreja, e nós podemos ter a seguinte perspectiva: nós precisamos de recursos humanos, nós precisamos de políticos que nos defendam, nós precisamos de leis que protejam o povo de Deus. Então nós podemos buscar recursos humanos. Ou nós podemos nos voltar e dar uma resposta de fé, uma resposta de coragem, lutando pela glória do nosso Deus, batalhando pelo nosso Deus e com a certeza de que o nosso Deus nos dará a vitória sobre toda a adversidade. Afinal de contas, Jesus disse uma palavra muito poderosa para a sua igreja: as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a sua igreja.
Então nós temos que enfrentar os desafios da igreja de cabeça erguida, com coração forte, porque Jesus Cristo, o Senhor da igreja, já nos deu a vitória na cruz. Então, nós temos dois homens com totalmente respostas diferentes. E hoje nós vamos refletir então sobre o seguinte tema: do que vale ter um Deus tão grande assim, se a minha visão de mundo é muito mais humana do que espiritual? Do que vale eu ter um Deus do tamanho do Deus que a Bíblia apresenta para mim, um Deus que pode fazer coisas impossíveis aos olhos humanos, um Deus que promete vitória, um Deus que é vencedor, se toda vez que eu for enfrentar uma adversidade na minha vida, seja de qualquer ordem que for, eu procuro recursos humanos e não espirituais para os meus enfrentamentos. Acredite numa coisa: a sua visão da vida vai definir os recursos que você vai usar para viver. Isso é um fato. A sua visão de mundo, se ela for muito material, se ela for muito temporal, os seus recursos serão os recursos normais da vida. É aquilo que todo mundo usa. É a armadura de Saul. Todo mundo usa isso. Mas se sua visão de mundo for espiritual, os seus recursos serão igualmente espirituais. Então, em lugar de você usar a armadura de Saul, que você não consegue nem manusear aquilo direito, você vai usar a armadura que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, que está à disposição da igreja do Senhor Jesus, que são as armas espirituais. Porque nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas ela é contra os poderes espirituais. Então não se engane, as suas respostas às circunstâncias e adversidades da sua vida revelam as suas verdadeiras crenças. A maneira como você responde aos desafios revela se a sua visão ela é humana ou se ela é uma visão espiritual. Depois que Davi ouviu o desafio de Golias, a gente falou disso na semana passada, são duas coisas que acontecem com Davi. Ele ouve o desafio de Golias, na hora que ele chega lá no campo de batalha, foi exatamente no momento em que Golias veio mais uma vez, talvez pela 40ª vez, desafiar o povo de Israel. Deus preparou aquele momento para Davi. Deus preparou aquele momento para o povo de Israel. O momento em que Davi chegou lá, Golias veio. Davi, então, foi lá ver aquilo, como todo o povo de Israel, os soldados se alvoroçaram, lá vem aquele homem grandão de novo. E ele ouviu aquele desafio. E além de ouvir aquele desafio, Davi percebeu a reação dos soldados diante daquele desafio. Todo mundo ficou apavorado. Todo mundo ficou com medo. Inclusive aquele que foi levantado para ser o rei de Israel. Aquele que foi levantado para ir na frente das batalhas, aquele que o povo de Israel escolheu com olhos terrenos. Ele disse: olha como que esse rei é grande, olha como que Saul é bonito, olha como ele vem de uma família rica, ninguém vai poder subsistir ao nosso rei. E de repente vem um cara maior do que o rei, vem um cara mais habilidoso do que esse rei, e um cara que faz um desafio durante 40 dias a esse rei. E o texto diz que Davi percebeu, então, todo o povo amedrontado. E ele dá uma resposta a isso. No verso 26 diz que Davi diz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Essa frase de Davi, ela tem que ficar agora sombreando tudo que a gente vai falar aqui nessa noite. Ela é uma frase importante para nós hoje, porque ela vai dizer das reais motivações de Davi em entrar nessa briga, porque essa é uma resposta que nós vamos buscar aqui nessa noite. Por que ele entrou na briga? O que realmente foi a razão dele? Nós vamos buscar resposta para isso. Além do mais, essa fala de Davi, que ele pronuncia aí no verso 26, ela garantiu a ele um encontro com o rei Saul. Essa fala chegou nos ouvidos do rei. E no verso 31, que nós acabamos de ler, o texto diz que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, e Saul falou: chama esse rapaz aqui. Eu preciso saber quem ele é. Quem é que está falando isso? Porque ninguém está falando isso. Eu já ofereci a minha filha em casamento. Eu já falei que vou livrar todo mundo dos impostos, a família da pessoa toda. Eu já disse que vou cobrir de riqueza esse sujeito.
mas ninguém apareceu aqui. E, de repente, tem um rapaz dizendo que, indignado com essa questão, manda chamar ele aqui. E quando ele chega, Davi já chega se posicionando. Ele é um camarada de atitudes. Ele já chega mostrando o que veio. Ele não baixa a cabeça, ele não espera o rei falar, ele já chega falando. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, está no verso 32. Porque o teu servo vai lá e vai lutar com ele, eu não tenho dúvida do que vou fazer. Não precisa tentar me convencer disso. Não precisa dizer para mim tomar cuidado. Olha, toma cuidado, meu filho, o cara é grande. Não, eu já vi o cara. Eu já ouvi o desafio dele. E eu já decidi no meu coração que eu vou lá e eu vou lutar com ele. E essa cena é interessante porque ela é cheia de contrastes irônicos. Porque um deles é o fato de um pequeno pastor de ovelhas que saiu do campo, como o irmão dele disse, olha, você deixou lá com quem? Aquelas poucas ovelhas. E esse sujeito, que ainda é um rapazinho, sem grandes aparências para aquela ocasião, ele sai direto do campo com a sua bolsinha de pastor, não tem a menor ideia do que vai acontecer aquela manhã. Ele está igual aquele garoto que saiu com 5 pães e 2 peixinhos, sem ter a menor ideia do que ia acontecer na vida dele naquele dia. Que ele ia ser usado milagrosamente por Jesus para alimentar uma multidão de pessoas. Então, aquele pastorzinho, talvez cheirando a ovelha, cheirando a mato, cheirando a roça, com a sua roupinha fininha, talvez até meio rasgadinha aqui e ali, com a sua bolsinha, levando um queijinho bacana que o pai dele preparou, 10, né? Mais uma comidinha, e ele chega nesse acampamento e ele se apresenta com muito mais coragem do que o rei Saul, o rei bonitão, bombadão e ricão. O cara ideal, com todo o aparato de guerra necessário para enfrentar Golias, mas morrendo de medo. E aquele jovenzinho, então, se aproxima, e quando Saul olha para ele, Saul diz, você, meu filho, não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você não tem condições de fazer isso. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o cara que está lá que você vai enfrentar, ele já faz o que faz desde a sua idade, você nunca fez. Ele, desde a sua idade, que ele já é treinado para essas coisas. Por isso que ninguém vai lá encarar ele. E aí, observe que Saul, preste atenção nisso, que isso é importante para nós, ele não consegue ver além daquilo que está na sua frente. Ele não consegue ver que ali está uma providência de Deus para ele. Uma providência de Deus para o povo de Israel. Quando eu li isso aqui, comecei a meditar, eu pensei assim, nossa, será que esse camarada nunca ouviu dizer que Moisés abriu o mar com um cajado de pastor? Que Moisés era um pastor também de ovelhas e que foi levantado por Deus para libertar 6 milhões de pessoas e lutar contra um faraó poderoso. E que na hora ali da pressão, ele tinha um mar enorme, com aquele cajado Deus só falou para ele. Ele orou ao Senhor, o texto diz que Moisés clamou ao Senhor, e Deus disse para ele, como se estivesse dizendo, parafraseando, obviamente, está orando por quê, irmão? Não é a mais hora de orar. É hora de pegar o cajado e dar paulada no mar. É para fazer isso agora. Não é para orar. Tem tempo de orar e tem tempo de agir. Será que ele nunca ouviu isso? Será que ele nunca ouviu que Josué, que foi o substituto de Moisés, quando entrou na terra prometida, ainda com seu coração ainda meio, será que vai, será que não vai? Será que realmente Deus me chamou, será que não chamou? Deus encoraja ele nos primeiros versículos do capítulo 1 de Josué. Será que ele nunca ouviu que um dos primeiros enfrentamentos de Josué foi contra uma cidade extremamente fortificada, grande e poderosa, e que Josué ganhou essa batalha dando 7 voltas e tocando uma trombeta sem nem lutar? Josué ganhou a batalha. Será que ele nunca ouviu isso? Será que ele nunca ouviu que o medroso Gideão venceu exércitos quase que sem lutar? Ele nunca tinha ouvido isso? Preste atenção numa coisa, irmão. Deus tira a força da fraqueza.
para que eu e você entendamos que, de uma vez por todas, que a glória é sempre do Senhor. É por isso que ele tira a força da fraqueza. Então, não subestime as pequenas ofertas de Deus, porque elas vêm carregadas de grande poder. Entende isso? Não subestime as pequenas ofertas de Deus, porque elas vêm carregadas de grande poder, porque a glória não é sua, a glória é de Deus. Quando Deus dá vitória a você sobre um problema de saúde, sobre uma adversidade na sua vida, sobre um desemprego, sobre uma questão financeira, sobre uma questão emocional, quando Deus dá vitória à igreja sobre coisas grandes que a igreja não pode suportar, é para que a glória seja sempre dele, nunca nossa. É sempre sobre ele. Então aqui, a partir disso, eu acho que a gente pode tirar algumas lições importantes para nós, baseado nessa relação entre Davi e Saul, nesse momento que até agora nós não tacamos uma pedrinha no Golias. Ele já foi no rio, né, irmã Helena? Já pegou 5 pedras lisas, já colocou dentro da bolsa, mas elas vão ficar lá guardadinhas. Então aqui vai algumas lições para nós, do que vale eu ter um Deus tão grande assim, se eu sou mais materialista do que espiritual. Algo muito interessante aqui nesse texto. A visão de Saul, a visão que Saul tem de Davi, olha que coisa interessante. A visão que Saul tem de Davi é igual a que Golias tem. Não difere. Ou seja, a perspectiva de entendimento da situação do rei de Israel não é diferente da perspectiva de um ímpio. Os dois estão pensando iguais. O rei de Israel, aquele que Deus chamou para representar o povo, ele pensa igual o ímpio. Ele vê a vida do mesmo jeito que o ímpio vê. Então, no verso 42, que a gente não chegou nele ainda, o texto disse assim, que Golias olhou para Davi com desprezo e viu que ele era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Golias teve a mesma visão que Saul teve. Ele viu um rapaz sem grandes aparências e disse, rapaz, você não tem condições de lutar contra esse cara, não? E foi a mesma visão que o Golias teve. Então, de que adianta eu ter um Deus tão grande assim, se a minha visão de mundo não difere de um incrédulo? Do que adianta? Do que adianta eu saber que Deus é tão poderoso assim, se na hora das minhas adversidades eu encaro a situação igualzinho um incrédulo, igual uma pessoa que não tem Deus ainda no coração, ou que ela não possui o Espírito Santo, como você diz, que você que é crente, obviamente, entende ter e diz que ter e acredita que tem baseado nas Escrituras Sagradas. Mas na hora da adversidade você diz, opa, peraí, você não muda nada na sua vida. Saul é a representação do crente que trabalha mais com a razão do que com a fé. É a representação do crente que trabalha mais com as coisas que estão diante dele do que realmente com a fé. Então, Saul e Golias, eles tinham muita coisa em comum, incluindo o modo ímpio que eles tinham de observar a vida, ver só através das aparências. É o que eu vejo aqui. Quando Deus chamou Davi, ele disse algo muito marcante. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê diferente. E aqui está a diferença entre esses dois homens, Saul e Davi. Saul não confia no Senhor. O coração de Saul é um coração vacilante. Ele não tem fé no seu Deus. Ele age segundo o seu entendimento. O coração de Saul é um coração igual a de um incrédulo, igual de um ímpio. Davi, ele confia no seu Deus, ele não tem força humana, mas ele crê que Deus vai livrar Israel daquela vergonha. O coração de Davi é o coração do crente fiel, do crente voltado para o Senhor. Ele sabe que não tem força, ele sabe que não pode com aquele desafio, mas ele confia no seu Deus. Saul não conseguia enxergar além dos seus olhos, além daquilo que ele podia ver, mas Davi contava com as experiências que já tinha tido com Deus. Ele já tinha visto Deus agir na vida dele. Então ele diz assim, o teu servo, ele toma conta das ovelhas do seu pai. E quando parece um leão, um urso, e ele leva essa ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Você já imaginou um rapaz
ruivo, pequenininho, sem grandes, a presença física, né? Correndo atrás de um urso, ou então de um leão que levou uma ovelha. Eu vou atrás, eu atinjo com golpes, eu livro a ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, quando esse leão ou contra esse urso se vira contra mim, eu vou lá e pego pela juba. Olha só que coisa. Já imaginou essa cena, gente? O leão só fazendo assim, ó, não é? Tá igual aquela história das formiguinhas lutando contra o elefante. E aí as formiguinhas pulam, né, no pescoço do elefante, e aí o elefante dá uma sacudida, cai as formigas todas, só fica uma lá no pescoço do elefante. E as outras embaixo ficam, enforca, enforca. Estava desse jeito. Foi só para descontrair um pouquinho, que eu estou achando vocês muito tensos essa noite, viu? Você imagina a tensão dessa cena. Você consegue imaginar um rapaz montado na juba de um leão, não é? E teu servo é capaz de matar, diz assim, eu atinjo ele com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu será como um deles, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Presta atenção, o mesmo espírito que está atuando na vida de Davi é o mesmo espírito que atuou na vida de Sansão. Sansão também matou leão. Sansão também fez essas proezas, não é? Davi sabia que o Senhor havia livrado ele desses animais ferozes. Ele não estava contando com a sua força, ele estava contando com a força do Senhor. Esse menino, esse rapaz, aqui ainda rapaz, ele não é louco, ele não é maluco. Ele sabe que ele não é capaz de matar aquele gigante, ele tem essa noção. Ele não está indo por impulso, ele não está se jogando de qualquer jeito. Ele não está pegando um texto bíblico que diz assim, onde botar a planta dos teus pés será vosso. Aí você pensa assim, opa, que palavra poderosa. Estou duro, meu carro está ruim, né? Vou dar um pulo ali na Mitsubishi, vou pedir para fazer um test drive, vou colocar meus pés dentro lá de uma Hilux, e o Senhor prometeu que vai ser minha. E você vai, na coragem. Sabe o que vai ser seu, irmão? Um monte de prestação daquele carro. Desse tamanho, vai sair de lá com um bolo de prestação e vai se enrolar 60 meses. Não é por aí, não é? Davi não era maluco, não era inconsequente, ele não estava indo por impulso. Ele estava baseando a sua fé nas experiências com o Senhor, era isso que estava encorajando ele a lutar. Presta atenção, meu irmão, olha para a sua vida. Você lembra quando o Senhor estendeu a mão dele para você? Você lembra disso? Você lembra quando o Senhor te salvou? Consegue lembrar? Isso é coisa que a gente tem que trazer à memória o tempo todo. Você lembra quando o mesmo Deus que te salvou também te acompanha nas suas lutas? Você lembra disso? Você lembra dos tratamentos que Deus já fez na sua vida? Não há Golias capaz de subsistir ao poder de Deus. Pensa nisso. Traz as suas experiências passadas à tona para encorajar você aos enfrentamentos que você tem hoje. Davi mostra como nós devemos usar as nossas experiências passadas da fidelidade de Deus para nos encorajar a lutar no futuro, no presente e no futuro. Ele traz isso para a memória para reforçar a sua fé. E nós precisamos fazer isso. A gente vê isso, por exemplo, nas Escrituras. Quando você vem aqui e ouve uma história como essa, quando você faz estudo bíblico, quando você ouve pregações, ali você vai vendo o quanto Deus foi fiel ao libertar o seu povo, repetidas vezes, contra os mais extremos perigos. E quando nós entramos em contato com o testemunho bíblico, nós somos encorajados a confiar no Senhor em nossas próprias batalhas da vida. As coisas que nós pregamos, quando a gente traz um texto desse, não é só para você ouvir isso. Você diz, olha como que Deus é poderoso. Não, é para que você olhe para isso aqui e perceba, nossa, como que Deus livra o seu povo. Como Deus é fiel ao seu povo. E como esse mesmo Deus, Ele é fiel comigo que sou seu povo. Como que esse mesmo Deus pode me livrar também desses Golias.
Como esse mesmo Deus pode lutar, me dar força para enfrentar os desafios da vida, porque Jesus já disse uma vez, olha, no mundo você vai ter muitas aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O Espírito de Cristo, ele também está sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre os crentes. E ele nos encoraja a passar por essa vida de cabeça erguida, mesmo que tudo esteja desabando ao nosso lado. De que vale ter um Deus tão grande assim, se você não vê além dos seus olhos? Abra os olhos da fé e confia no seu Salvador. Aprenda a fazer isso de uma vez por todas. De que vale ter um Deus tão grande assim, se você luta por você e não pela glória dele? Aqui está algo impressionante. Eu, quando comecei a meditar nisso, eu falei, nossa Deus, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Pelo que esse rapaz está lutando? Porque pelo que eu estou lutando, muitas vezes define muita coisa na minha vida. A gente já viu que Davi foi motivado pela fé e não pela força. Ele enfrentou Golias na certeza de que aquele que o salvou de ursos e leões vai salvar Israel dos filisteus. Mas é importante a gente pensar sobre a razão principal de Davi entrar nessa luta. Por que ele decidiu lutar? Qual foi a razão? E a primeira razão que Davi apresenta para essa luta contra o filisteu Golias é a afronta que foi feita, o desafio pagão idólatra contra o Deus vivo e verdadeiro. Em outras palavras, Davi foi motivado por um interesse zeloso pela glória e pela honra de Deus. Quando ele ouviu aquilo, ele ficou estupefado, ele ficou assustado, ele ficou perplexo, mas não com o tamanho do Golias. Isso não assustou ele. Incrível isso. Em nenhum momento o texto diz que Davi ficou, nossa, que cara grandão. Pelo contrário, ele já chegou na decisão. Falou, rei, é o seguinte, não se preocupa não, senta aí, toma um chá, cara. Pode reunir, preparar a festa da vitória, que eu já estou indo lá. Não tenho dúvidas disso. Ele não se amedrontou, ele não se assustou com Golias. O que deixou ele pasmo foi como alguém pudesse desafiar daquela maneira a glória do Deus vivo. É isso que abalou a vida dele. É isso que balançou com a vida dele. Então, quando Davi ficou diante do gigante Golias, aquele desafio para ele foi metabolizado em paixão pela glória de Deus. Ele ficou tomado por isso. Então ele vai dizer para Golias, você vai vir contra mim contra espada? Com espada, com lança, com escudo? É isso? É sobre isso? Você vai vir com esse aparato todo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos exércitos de Israel. E olha o que ele diz no final do verso 45. A quem você tem afrontado. Presta atenção nisso, gente, que coisa incrível. Porque à luz do interesse de Davi pela honra de Deus, pela glória de Deus, todas as recompensas que Saul ofereceu não valiam nada. Davi não lutava por recompensas. Davi lutava pela glória de Deus. Davi não lutava para que Jessé, seu pai, ficasse livre dos impostos. Ou para que ele pudesse ter agora uma namorada show de bola, filha do rei, sucesso garantido, futuro garantido, eu agora não preciso nem trabalhar mais. Não foi por isso que ele lutou. Davi lutou pelo seu interesse pela glória de Deus. Ele não luta pela glória de Israel. Ele não luta pelo nome de Saul. Ele não luta para que Saul seja liberto daquela vergonha. Ele luta pelo Senhor. Presta atenção nisso. São atitudes como essa que fez desse homem um homem segundo o coração de Deus. Ok? Você ouviu essa frase na Bíblia? Davi era um homem segundo o coração. São atitudes como... Não é a única, mas são atitudes como essa. É essa visão de mundo, essa visão da glória de Deus, esse zelo pela glória de Deus que faz desse homem o homem segundo o coração de Deus. Em nossa luta espiritual, a gente não deve ser motivado pelos ganhos que nós vamos ter daquilo ali.
A gente não deve ser motivado pelo resultado em si da oração, no sentido do benefício que ela traz para a nossa vida, ou pelo prestígio da nossa igreja, ou pela nossa posição teológica, ou mesmo pela reputação dos crentes de um modo geral. Além de que essas coisas estão presentes, mas em segundo plano. A gente precisa lutar pela verdade que é Deus, pela glória de Deus. Porque todas as pessoas que desafiam a palavra de Deus, elas afrontam a glória de Deus. Então, quando o mundo desafia a igreja de Cristo, ou a crença dos salvos, está desafiando quem? O próprio Deus. Até mesmo quando a gente enfrenta os nossos desafios diários, sejam de ordem familiar, saúde, trabalho, desafios emocionais, nós devemos lutar pela glória do nosso Deus, porque as nossas vitórias sempre devem ser para exaltar o nome do nosso Deus. Davi lutava pela glória do Senhor, e a resposta vem para a vida dele. Ele ganha, ele tem a vitória sobre o Golias. Mas a razão de Davi não é só essa é a primeira razão de Davi. Essa é o prime, eu estou lutando pelo quê? Pela glória de Deus. É isso que está me deixando indignado. Não sei se você já sentiu isso. Alguém falar mal do povo de Deus, alguém falar mal do teu Deus, não dá uma vontade da gente partir para cima? Não sei, eu, principalmente se eu pudesse. E às vezes eu oro ao Senhor em agradecimento e eu falo para o Senhor, Senhor, ainda bem que o Senhor me fez pastor, porque senão já tinha avançado no pescoço de alguém. Porque a vontade que dá é essa, quando alguém desafia Deus, quando alguém fala mal do teu Deus, dá uma coisa dentro da gente. Não é? E Davi sentiu isso, mas ele também lutou para libertar o povo de Deus. Lutamos pela glória de Deus, mas também lutamos pelo povo de Deus. Então, afrontar Deus ou afrontar o povo de Deus causou essa indignação no coração de Saul, de Davi. E aí vai uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu venho tentando trabalhar isso aqui, né, direta e indiretamente, como que nós precisamos nos alinhar como povo de Deus. Como que nós precisamos nos alinhar como Primeira Igreja Batista de Pouso Alegre. Mesma visão, mesmo pensamento, mesma direção, mesmo rumo, mesmo objetivo. E a partir do momento que nós temos o mesmo objetivo, que é a glória de Deus, que é lutar pelo nosso Deus, pode acreditar, Deus também vai dando vitória em todos os aspectos da igreja, não só a instituição, mas nas suas batalhas diárias da vida. Batalhas essas que todos nós temos, cada um no seu grau, cada um na sua situação. Então, de que vale ter um Deus tão grande assim? Se a nossa luta, a nossa visão de mundo, as nossas orações são sempre voltadas para a gente, e não para a glória desse Deus maravilhoso. Em último lugar, deixa eu ver se é o último mesmo, tá, gente? É o último. Tá? Em último lugar, de que vale ter um Deus tão grande assim, se na hora da adversidade você usa recursos humanos? Do que vale você ter um Deus tão poderoso assim, se quando a chapa esquenta para o seu lado, você vai buscar coisas humanas para resolver os seus problemas? Quando Saul entendeu que Davi estava disposto a lutar com Golias, o que Saul fez? Toma aqui a minha armadura. Veste isso aqui. Você consegue imaginar a cena? Tem coisas aqui que a gente não está trabalhando aqui hoje, né? Porque se você for trabalhar todos os detalhes que tem num texto, num púlpito de domingo à noite, você vai transformar a igreja num seminário bíblico. Não é esse o caso aqui. Não é? Eu tenho tentado trazer dos domingos à noite palavra de encorajamento para a sua vida. Não é? Mas você já percebeu aqui que Saul transferiu para Davi a sua imagem? Ele transformou Davi num pequeno Saul, né? um Saul mirim. Ele colocou as armaduras todas no rapaz. Não é? E talvez ele tenha feito isso comunicando boa vontade, oferecendo a Davi ajuda. Mas a ajuda que Saul ofereceu a Davi refletia e expressava sua visão de mundo. Ele confiava na força terrena e não na força divina. Então a sua ajuda expressa a sua visão. Ele não vai com oração,
Ele não vai com palavra de Deus, ele não vai com estímulo e encorajamento bíblico, ele vai com uma solução humana. Então, veste a minha farda aí, não é? E o Deus de Israel, a gente vê na palavra de Deus que ele é o único Deus, ele é poderoso acima de todos os poderes, ele é incomparável. E Saul pensa, não, vai com a minha armadura. Não é com Deus, é com a minha armadura. Quando Jó teve o seu diálogo com Deus, no capítulo 9, verso 4, Jó diz assim, a sabedoria do Senhor é profunda, o seu poder é imenso, quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Olha só que palavra. Esse é o Deus que Davi está confiando. E é o Deus que Saul está colocando para o canto e colocando a sua armadura sobre Davi. Isaías capítulo 26, verso 4, o profeta Isaías diz, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, Ele é a rocha eterna. É nele que nós nos apoiamos, é nele que nós confiamos. Jeremias, no capítulo 10, verso 6, ele diz, não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. E é nesse nome poderoso que Davi vai lutar. E Saul está dizendo, não, mas eu não conheço isso, meus recursos são humanos. Então coloca a minha armadura. Saul achou que a armadura dele fosse mais forte do que esse Deus incomparável que a Bíblia nos apresenta. E o texto diz que Davi tentou andar, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu por quê? Porque aquilo não fazia parte da vida dele. Aquilo não cabia na sua estrutura de vida. Aquilo era apertado demais, era grande demais, aquele aparato todo não tinha a ver com a realidade dele. Deus já havia livrado ele de animais ferozes, sem precisar de nada além de suas mãos. Porque era pela fé, era pelo poder de Deus, não era por espada, não era por armadura. Então ele não estava acostumado a enfrentar os seus problemas de vida com recursos humanos. Ele está acostumado a lutar em nome do Senhor. E quando nós lutamos em nome do Senhor, esses aparatos não cabem na gente. Eles não se encaixam na estrutura do crente. Nem tudo que vem cabe. Tem coisa que vem que cabe, mas tem coisa que vem que não cabe, não é? Além do mais, olha que coisa interessante, aquele era um momento decisivo para Davi, porque ele iria para a batalha confiando no Senhor, ou ele assumiria a identidade de Saul e confiaria na armadura. E a gente deve considerar a oferta da armadura de Saul como uma das maiores, talvez, provações de fé de Davi naquele momento, porque são duas coisas. Uma é, eu digo sim para a fé. Beleza, ele já disse, eu vou em nome do Senhor. Talvez você já tenha dito sim para a fé várias vezes. Eu que sigo em nome do Senhor. Eu vou realmente enfrentar isso espiritualmente. Mas ele precisava também dizer não para as ofertas que não vinham do Senhor. Esse é um outro teste de fé. E quando aquilo não vem do Senhor? E quando eu preciso dizer não para que a minha fé e a glória de Deus apareça? Esse é um teste de fé para Davi. De que adianta eu ter um Deus tão grande assim, se na hora de eu usar a armadura que Ele nos dá, nós procuramos recursos pessoais na hora da adversidade. No momento em que você precisa orar, confiar no Senhor, você tenta resolver do seu jeito. Você acha que é forte, pensa que pode vencer sozinho as suas dificuldades, você não se curva diante de Deus, você não se quebranta. De que vale ter um Deus tão grande assim se você pensa que você tem os recursos necessários para enfrentar as adversidades da vida? Nós não temos, nós não estamos preparados para lidar com notícias ruins, nós não estamos preparados para diagnósticos ruins, nós não estamos preparados para decepções, para dores ou para coisas semelhantes a essa. Nós precisamos do Senhor. Além do mais, nós não podemos nos salvar da pior tragédia humana que é o pecado. Não há nada que você possa fazer para vencer. Nós podemos tentar qualquer coisa, mas a verdade é que o pecado é como um leão e como um urso atacando um pequeno pastor de ovelha no campo. Isso é o pecado sobre nós. O pecado nos pega desse jeito.
E se a gente não tiver na força do Senhor, na fé do Senhor, na confiança do Senhor, o pecado destroça a gente como um leão e um urso. É capaz de destroçar um pequenino rapaz que está tentando salvar uma ovelha no campo. A gente não está preparado para isso. E assim como Davi, nós precisamos de um Salvador. Não há nada nesse mundo que nos proteja dos desastrosos danos que o pecado pode causar na vida da gente. Nem danos passageiros, como doenças, mortes, desilusões, tragédias, e nem mesmo o pior de todos os males, a morte eterna. Ninguém pode nos livrar disso. Esse é um Golias grande demais para nós. Esse é um Golias que nós não podemos suportar. Então, de que vale eu ter um Deus tão grande assim, se você acha, se eu acho, que nós temos os recursos necessários para que a nossa vida seja salva? A gente não tem. Quando Davi chegou diante de Golias, ele entendeu uma coisa: eu vou no nome do Senhor. E sabe por que eu vou no nome do Senhor? Porque eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que realmente lute contra o leão e contra o urso. Porque eu sou só um rapaz. Isso não é normal. Eu vou passar vergonha, eu vou envergonhar o Senhor. Mas eu vou em nome do Senhor. De que vale ter um Deus tão grande assim, se você acha que já tem os recursos necessários? Se a armadura de Saul, você acha que ela encaixa em você? Deus é muito mais do que isso. Eu quero concluir essa reflexão encorajando você nessa noite. E o primeiro encorajamento que eu quero dar para a sua vida é o seguinte: mude a sua percepção de ver as coisas. Olhe para a sua situação com olhos espirituais. Veja além do que você pode ver. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na sua vida contribui para que você se pareça com Jesus. Esse é o grande bem. Então, você está passando por lutas, Deus quer trabalhar no seu caráter, até que você se pareça com Cristo. Não despreze isso. Tem um Golias grandão na sua porta todo dia? Vai na força do Senhor. Talvez você já tenha tentado inúmeras vezes ir na sua força. Você já tentou fazer de tudo. Vai na força do Senhor. Eu quero encorajar você a fazer das suas lutas uma oportunidade de glorificar o nome do seu Deus. Quando você confia em Deus, quando você vai nessa coragem do Senhor, o nome dele é glorificado, porque toda vitória na vida do crente é glória para o nosso Deus. Então, lute pelo Senhor, faça das oportunidades, faça das suas lutas, das suas dificuldades, oportunidade para glorificar Deus. Não fica com a cabeça baixada, não, triste, achando que é o fim, que nada vai dar certo, né? Que a luta é grande demais. Olha para isso de uma maneira diferente. Não, Golias também era grande e Davi era pequenininho. Então, diante disso tudo, desse caos todo, dessa insegurança toda, Davi glorificou o nome de Deus, ele viu uma oportunidade. Deus vai ser honrado aqui no meio de todo mundo. Você imagina como que a fé daqueles soldados foi revitalizada naquele momento em que um jovem rapazinho do campo, muito menor do que o rei grandão, bonito e poderosão, foi lá, matou um gigante e ainda arrancou a cabeça dele. Não é? É uma coisa extraordinária. Então, experimente fazer das suas lutas uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Se aproprie também dos seus recursos espirituais. Você tem a oração, você tem as escrituras, você tem a comunhão dos santos, tudo isso fortalece a fé da gente. Então, tudo isso existe para nos encorajar também. Use as suas experiências espirituais, olha para a sua vida, faz um caderno de anotação. Eu já fiz isso na minha vida, de passar por um momento de dúvida, de incerteza, de insegurança, e eu olhar para trás e falar, poxa, mas olha só, Deus me trouxe a vida, e eu comecei a reviver vários momentos da minha história em que eu era sozinho, que eu andei em lugares perigosos, tenebrosos, e o Espírito de Deus foi fazendo a conexão na minha cabeça. Olha, você lembra desse dia? Foi eu que te salvei. Você lembra desse dia? Por que não aconteceu aquilo que você imaginava? Porque eu estava lá.
E a gente vai fazendo essas conexões e aplica ao presente, e a gente pensa assim, será que ele vai me abandonar agora? Não, não vai. O Deus que já te livrou do urso e do leão vai te livrar do Golias também, né? Se ainda você não tem nenhuma experiência com Deus dessa natureza, leia a Bíblia. Nela você vai encontrar testemunhos da ação de Deus. Você vai ser encorajado por esses testemunhos. A Bíblia está aqui para isso. Você sabe o que você vem fazer aqui todo domingo? Não é ouvir uma palavra para você sair daqui legal. Não é só isso. Isso aí você pode ir num show aí de coaching, aí tem um monte de coisa aí que está fazendo com que você sai, pô, que legal, motivacional. Não é sobre isso. Você vem para cá para ser encorajado a aplicar a Bíblia na sua vida, a dar valor às escrituras sagradas, a entender o que é isso e como isso se aplica em você. Isso encoraja a vida da gente. Então, saia daqui hoje com a certeza de que existem Golias? Sim, existe. Mas no poder do Senhor nós podemos vencer. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus. Só um minutinho. Antes da gente começar a adoração, vai ter um chocolatezinho ali na fora, tá? Para você, 0800. Se você quiser ajudar a essa proposta, ajuda que a gente precisa não é financeira, tá? A igreja ela compra todo o material, o leite, o chocolate, tudo é dado pela igreja. Não precisa de dinheiro para isso. A gente precisa de trabalho humano. Então, se você quiser ajudar você com a sua família, procura a irmã Marina e dá seu nome. Marina, domingo que vem eu posso servir o chocolate. Ela vai te explicar como é que funciona. Você não vai precisar desembolsar nem um centavo, é só serviço, tá bom? Vamos adorar o Senhor.